já que a gente vai falar de organização, eu queria saber como que a organização entrou na sua vida. Sim, vamos lá. Desde pequena, eu sempre tive essa característica, vamos dizer assim, né? As pessoas sempre falavam, a Bárbara é mais organizada, vamos chamar ela para organizar tal coisa. Que negócio de organizar o quarto da irmã, da prima, fazer alguma coisinha, sempre me chamaram para isso. Aí, profissionalmente, né, eu fui caminhando fiz administração, fiz uma pós em RH, trabalhei muitos anos na área de TI e de RH, até que um dia, mexendo na internet, eu vi lá a profissão Personal Organizer. Eu falei, gente, o que é isso? Aí pesquisei, isso tem 13 anos. Era uma coisa nova, né, Bárbara? Porque eu não me lembro de ter ouvido falar disso. É porque tem umas coisas que surgiram e, de repente, elas bombam, né? A personal stylist, a personal organizer, né? E agora vem essas coisas. Então, você pegou bem no iniciozinho do negócio ou já tinha caminhado um pouco? A profissão, assim, onde nós temos registro, ela tem pouco mais de 20 anos. Começou nos Estados Unidos e tem vários desdobramentos para chegar em outros lugares, só que hoje o Brasil é um dos países que tem mais personal organizers no mundo. Sério? Sim. E na época que eu fui procurar para fazer o curso, imagina, eu falei, gente, como assim as pessoas pagam para a gente organizar as coisas? Eu falei, não, isso não existe, né? E na época eu tinha uma parte da minha família que morava em São Paulo, eu falei, tia, olha lá, vê se esse negócio é idôneo mesmo. Se é de verdade? Porque eu vou pagar e é caro. Aí eu fui, paguei, fiz, minha tia falou que era tudo certo, e já tem 13 anos. Depois de uns 5 anos de formado, eu acredito, essa mesma escola que eu fiz o curso me chamou para ser instrutora, e até hoje eu sou uma das instrutoras que faz a formação. Hoje nós somos a maior escola de formação de personal organizers da América Latina. Mas você foi com que expectativa? Você já era uma mulher organizada. Sim. Então você entra numa escola para te tornar mais organizada. Qual era a sua expectativa? Eu sempre vi a transformação que a organização gerava na vida das pessoas, o impacto que isso acontecia. Mesmo que para mim fosse algo muito natural, porque era algo que eu gostava de fazer, eu via que as pessoas tomavam outros rumos, né? Ficavam mais felizes, ficavam mais intencionais na hora de organizar outras partes da casa que eu não havia mexido, por exemplo. E eu vi ali como uma opção, né, de trabalho para fazer algo que eu gostava e que também gerava transformação na vida do outro. Porque, querendo ou não, quando você trabalha para alguém, você atende a expectativa de outra pessoa. E eu queria trabalhar em algo que realmente eu pudesse fazer diferença na vida das pessoas. A gente, às vezes, romantiza muito isso, né? Fala, ai, que lindo, né? Mas e aí, paga as contas? Há 13 anos atrás, quando eu comecei, foi um desafio fazer essa transição, porque eu era muito bem remunerada, eu trabalhava numa multinacional, tinha um reconhecimento por fazer o que eu fazia. Você já era casada? Já era casada, só que minha vida era muito intensa, né? Eu viajava muito para dar treinamento, não tinha hora para dormir, para comer, para nada. Aí, o que fez virar uma chavinha na minha cabeça? Nós fomos para uma reciclagem com todos os colaboradores, onde nós passávamos por uma psicóloga. E essa psicóloga, assim, depois de um dia muito estressante, muito cansativo, ela parou e perguntou assim para mim, qual que é o seu sonho hoje, Bárbara? O que você escolheria hoje para viver? Aí eu parei, assim, no nível de exaustão, assim, né? Eu falei, olha, meu sonho é ser dona de casa. Meu Deus! Meu sonho é parar um pouco, descansar, fazer um bolo, esperar meu marido chegar, assistir um filme, aproveitar meu sofá. Aí ela virou e falou assim para mim, uma pergunta que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, o que te impede? Você tá lá porque você escolheu estar. Aí eu pensei, eu falei, gente, eu estou gastando minha saúde e minha juventude dentro de um lugar que eu não sei no que vai dar isso aqui. É só dinheiro mesmo? Tudo é só dinheiro mesmo? Foi quando eu fiz essa transição de carreira. E dentro da organização profissional, respondendo a sua pergunta, por que você entrou? A minha intenção era somente organizar as casas das pessoas. Dentro da organização profissional, você aprende técnicas específicas para organizar e fazer com que a organização seja mantida. Antes da gente continuar nessa área aí, Bárbara, eu queria voltar só um pouquinho numa coisa que você falou e que me chama muita atenção. Você falou, tudo é dinheiro? Você estava numa profissão, você era bem remunerada e, de repente, você se vê diante de uma encruzilhada. E agora, eu posso abrir mão dessa remuneração para seguir num caminho que eu ainda não vi, né? Como foi essa decisão? Como foi que você falou, não, eu vou romper isso e eu vou encarar e vai dar certo? Eu e meu esposo, a gente sempre conversou muito, né? E ele via meu ritmo, né?
eu tive burnout, eu cheguei a operar as duas mãos por excesso de trabalho, eu tive síndrome do túnel do carpo nas duas mãos por causa de computador. E ele via, né? E eu não sei você, eu acho que você também, eu sou muito intensa em tudo que eu envolvo, eu não envolvo pela metade. E ele falou, eu fui conhecer a profissão, fiz o curso, falei, amor, eu quero isso. Eu acho que é isso que Deus tem para mim. Então ele falou, amor, então vamos. Primeira coisa foi a bênção dele, né? Ele me abraçou nessa transição de carreira. Então, por 6 meses eu fiz essa transição, para depois eu pedir demissão, porque eu queria ter um acordo com a empresa, graças a Deus eu tive. E a partir disso eu comecei essa nova profissão. E dentro desse atendimento ao cliente, um cliente virou para mim e falou assim, Bárbara, por que você não ensina? Você sabe falar tão bem, você sabe conversar com as pessoas e tal. Eu falei, imagina, jamais pegar no microfone, ficar... Nunca, não sei, pode não parecer, mas eu sou muito tímida, reservada, vamos dizer assim. E começaram a surgir muitos convites, até que esse mesmo cliente falou, olha, Bárbara, eu recebi um convite para ir para a Itália, para dar algumas palestras lá, e eu falei do seu trabalho para a pessoa que está me convidando, e essa pessoa quer falar com você. Eu falei, oi? Na época era Skype, né? Nós marcamos uma conversa pelo Skype. Resumindo, fui para a Itália, fiquei 15 dias lá, ministrando para brasileiros, porque houve uma demanda lá de uma igreja local, onde o pastor falou, olha, Bárbara, a maioria das pessoas que vêm para o exterior, vem por causa de uma vida que não deu certo muitas vezes no Brasil, e se desestruturaram financeiramente, principalmente. Vem aqui para a Europa para tentar, né, se reerguer novamente. Só que assim, Bárbara, a vida familiar é toda desajustada, toda desorganizada. Eu vejo que isso impacta muito, até ministerialmente, até para eles conseguirem uma nova colocação profissional aqui. Então, você poderia vir para cá para ensinar a gente sobre gestão doméstica, financeira e tal. E eu fui. E foi uma experiência maravilhosa. Depois disso, em outros anos, eu já fui para Portugal, já fui para Espanha. Eu acho que eu já rodei o Brasil inteiro para falar sobre os benefícios que a organização traz para a família e também para os negócios. Eu já dei palestras em várias empresas, onde eu ensino, né, a questão dos processos. Eu vim da administração, então isso também faz parte de mim. E nesse meio tempo, né, quando eu comecei a atender fora da área só prática, né, da organização, começaram a vir muitas propostas financeiras, muitos negócios que me fizeram ganhar muito mais do que quando eu estava lá na administração, né, no RH, na TI. Eu me lembro quando eu estava conversando... E deu para sentar no sofá e comer o bolo. Nossa, e receber o marido. Que é isso? Eu até arrisco dizer que foi uma preparação para o que eu vivo hoje. Há 13 anos atrás, quando eu fiz essa transição, eu já pensei que quando eu tivesse filhos, eu tivesse uma qualidade de vida com minha filha dentro de casa. Se eu tivesse minha filha naquela época de loucura, de workaholic, e quem é muito intenso aqui, quem trabalha muito, bem sabe o que eu estou dizendo. A gente não tem tempo para nada, gente. E eu não queria chegar à noite cansada, dar um beijo na minha filha e botar ela na cama. Eu queria viver a maternidade. Então, hoje eu colho isso, porque lá atrás eu fiz uma escolha. Né? Às vezes a gente pode achar, mas eu não dá tempo, mas dá. Sempre há um momento da gente parar. E nessa primeira oportunidade que eu tive no exterior, eu me lembro que eu parei para falar com o intérprete, para a gente combinar algumas coisas, né? Porque tem umas palavras que você não pode falar, né? E ele ia interpretar para o italiano. Aí eu comecei a chorar, porque eu falei, Deus, olha onde o Senhor me trouxe. Eu fui parar onde a administração não me levou, onde a TI não me trouxe, o RH não me trouxe, a organização me trouxe. Então, assim, quando a gente se permite viver o melhor de Deus, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente ache que não está preparada, Deus nos prepara no processo, é no caminho. A gente nunca está pronto, a gente nunca é uma obra perfeita, nunca seremos, né? A gente acredita e vai, né? Então, assim, o Senhor me chamou, se eu fosse pensar nas minhas condições, nas minhas habilidades, por mais conhecimento que eu tinha, eu nunca ia me achar preparada para isso. Mas Deus vê além daquilo que nós vemos com a nossa limitação humana, né? Ele tem muito mais para nós. Então, levar a mensagem da organização através do que eu estou fazendo aqui hoje, por exemplo, é muito grandioso e isso faz parte do que Deus tinha planejado para mim, não do que eu tinha planejado. Porque meus planos eram totalmente diferentes disso. Mas é lindo viver o melhor de Deus, né?